Eu tô muito feliz aqui fazendo a minha sériezinha sobre Encanto da Disney, e aí me ocorreu que eu devia falar sobre esse assunto. Porque ele toca o meu trabalho, ele toca o trabalho de nós, designers, nós, criativos, nós, aqueles que vemos o mundo como uma poesia visual. Se tem uma coisa que 2022 tá ensinando pra gente, e algumas pessoas chamam esse ano de 2020 parte 3, o retorno dos que não foram, certamente não é o retorno do rei, ou pelo menos, não dá pra saber, mas eu acho que o rei não volta esse ano. E eu não sei se as pessoas estão pegando as lições, porque as pessoas são lentas e preguiçosas para pegar as lições, especialmente os crentes, é que, cara, semiótica importa. Você sabe o que é semiótica? Semiótica é a leitura e a compreensão dos significados dos símbolos visuais, tá? Símbolos, desenhos, ícones, etc. E isso é semiótica. E tenho aprendido muito sobre semiótica por conta de algumas instruções de design que eu tenho desenvolvido. Sim, eu sou designer e estou dando aulas a respeito. Gestos significam muita coisa e ser ignorante e atabalhoado e bobão às vezes faz a gente parecer aquilo que a gente não é. Em se tratando de 2022, o ano em que as coisas estão indo para o espaço e que a sanidade de todo mundo parece que está escorrendo pelo nariz, a gente não consegue mais saber se efetivamente as pessoas são inocentes ou se elas são intencionais. E aí a gente tem medo. Tô falando aqui, tá, do gesto da mãozinha levantada, como se fosse um tchau atrapalhado que pessoas tímidas fariam, tá? Porque quando você tá sem graça, você levanta a mão meio assim, né? Tipo, quando você vai dar tchau, normalmente você faz assim, mais expansivo, mas quando você vai dar um tchau meio assim, o gesto ser associado à saudação nazista, Sieg Heil, né, alguma coisa assim, sei lá, eu acho que é uma situação fascista, na verdade, até o Mussolini, eu vi fotos do Mussolini nessa posição, esse negócio de responder desse jeito, né, tipo assim, respondendo de volta. A pessoa que fez o gesto foi intencional em saudar as pessoas, em mandar um recado para militâncias neonazistas e fascistas, etc, e pessoas com ódio racial e etc, que esses grupos realmente tiveram um aumento absurdo no Brasil nos últimos anos, é uma coisa que não dá pra negar, é só você ver as estatísticas. Agora, você dizer que as pessoas foram intencionais em mandar um recado, me parece muito maluco. Ninguém em sã consciência faria isso em 2022. Ou faria? Esse é que é o problema. A gente vive no mundo da narrativa e não dá pra saber se é intencional ou não. Não dá pra saber, porque cada um vai contar uma história diferente. Então, dessa história, tudo que você pode tirar é um suco de narrativa. As coisas não fazem sentido. E eu quero avisar vocês, se você não pegou esse aviso, é porque você não assistiu o vídeo 8 da minha série sobre 8 chaves para uma vida excelente. Você não assistiu esse vídeo, então você não sabe qual é o aviso que eu tô dando para todo mundo. O aviso é que, se as coisas parecem malucas agora, você não tem ideia de quão malucas elas vão parecer até o final do ano. O gesto que você faz, ele contém todo um significado por trás dele. Ele conta uma história. Quando alguém faz a saudação do Sieg Heil, automaticamente a associação ao regime nazista, ao ódio aos judeus, aos mortos no Holocausto, a uma das maiores atrocidades da história humana, é imediata. Porque o gesto traz toda uma história de quando esse gesto foi usado. E se você for pesquisar mais, isso não era uma saudação necessariamente surgida no nazismo. É uma saudação inspirada em saudações romanas ao imperador, que era considerado um deus na Terra. Existe a entronização divina do líder político. Essa saudação tem essa raiz, pelo menos até onde a gente consegue rastrear na relação dela com
o Império Romano. E nós crentes precisamos aprender uma lição, a nossa alienação, o fato da gente ser tão fechado em nossa própria bolha. Ah, todo mundo hoje vive em bolha. Não, cara, todo mundo vive em bolha, mas algumas bolhas percebem umas coisas, enquanto outras bolhas percebem outras, enquanto outras bolhas criam realidades paralelas para si que elas não percebem nada. E o fato é que os crentes são bons em viver em bolhas que não percebem nada, ignoram por completo os contextos culturais fora da cultura estabelecida para a sua comunidade de fé. Gestos significam muita coisa. Quando eu era criança, eu sabia de que denominação ou a qual denominação determinada pessoa pertencia pela maneira como ela me cumprimentava. Se alguém me falava paz de Deus, ou paz de Cristo, ou paz do Senhor, ou só paz, ou amém, ou oi, eu sabia de qual igreja que a pessoa era. O fato é que a maneira como nós cumprimentamos as pessoas, os gestos que nós fazemos, a maneira como nós recebemos as pessoas, o jeito que nós nos vestimos, tudo isso é símbolo, tudo isso é código, e tudo isso traz uma carga, uma história muito grande. Nós não precisamos abolir os símbolos. A gente só precisa saber que recados a gente dá com cada símbolo que usa e fala. A maneira como você usa suas mãos significa muita coisa enquanto você fala. Mãos próximas do corpo revelam pessoas tímidas, mãos mais para fora refletem pessoas que têm necessidade de se expandir. Mãos constantemente buscando os limites significam pessoas que estão a ponto de explodir a respeito da mensagem que carregam. Esse sou eu. Eu sou alguém cujas mãos estão sempre batendo para todos os lados, porque eu quero que essa mensagem saia de mim. Dedos esticados geralmente têm um significado de acusação. Mãos fechadas normalmente são desafios. Mãos abertas têm um significado de acolhimento normalmente. Esse gesto aqui é um gesto de desafio. Por um lado é celebração pela vitória, mas também pode ser entendido como desafio. Cabeças baixas, mãos fechadas, normalmente significam constrição, arrependimento, significa o caminhar para dentro. Todas essas coisas somadas formam uma impressão que as pessoas têm de nós, que é uma impressão não falada. Não depende da cognição da pessoa, não depende dela entender o que você falou, mas às vezes o como importa muito. Ser crente hoje no Brasil imediatamente te associa a determinados movimentos políticos, seja de esquerda ou de direita, e não faz sentido nenhum para um cristão filiar-se ou motivar-se a militar com a sua carreira cristã por qualquer um desses lados, porque o nosso reino não é desse mundo. Se o nosso rei não é daqui, o nosso reino também não. Portanto, a gente não deveria adotar símbolos, códigos, hashtags e semióticas e etc. do mundo que nos odeia. A gente só precisa participar do processo político enquanto o verdadeiro rei não reina sobre nós, e esse modelo de governo chamado de democracia é o melhor que tem para agora, porque a gente espera que ele acabe também e que ele queime também. O reino de Jesus não é democrático, é perfeito e tem um rei justo. A democracia é só um jeito da gente sofrer um pouco menos enquanto a gente aguarda pelo fim de todas as coisas e o estabelecimento daquilo que é eterno e permanente. E os nossos símbolos precisam apontar para a eternidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, de deixar um comentário, de ativar as notificações e se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Me segue no Instagram. Para mais loucuras, sandices e análises semióticas, o endereço está aparecendo aqui na sua tela. Um abraço e até no próximo vídeo. Balance as mãos assim, ó, faz assim, sabe? Chacoalha um pouco mais, que você ficar meio duro assim é esquisito. Então, tipo, ó, balança, assim, ó, tchau! Faz uma criança, a gente não ensina a criança a fazer assim, ó. O movimento é no pulso. Aí você faz o movimento no pulso, entendeu? Faz isso.